Muitas das falhas da vida são de pessoas que não perceberam o quão perto estavam do sucesso quando desistiram. Talvez isso aqui, de alguma maneira, pode se aplicar a você. Eu vi muitas pessoas exatamente vivenciando isso. Eu já começo trazendo esse pensamento para ajudar você a enxergar que os nossos sonhos, muitas das vezes, a gente para, a gente interrompe e tão perto de realizar o sonho. E se você tem um sonho de entrar na indústria farmacêutica, eu quero dizer para você que esse sonho, hoje, com certeza, eu vou ajudar, vai se tornar algo mais próximo, porque eu vou ajudar você a entender isso. Se você já cansou de participar de processo e não tem resultado, isso é muito comum, pessoas que às vezes eu converso, fala: olha, eu tenho vontade de trabalhar na indústria farmacêutica, mas eu já enviei currículos, eu já busquei oportunidades, mas as portas estão fechadas. Aliás, nesses últimos dias, durante as lives que eu fui apresentando, recebi muitas perguntas nesse sentido. E a pessoa sempre para os processos seletivos. E me perguntou: Olivário, o que acontece? Porque eu estou cansado de participar de processo seletivo, candidatar e nem chego no processo seletivo. Então, eu falei exatamente, porque isso gera um estresse, gera até uma frustração. E tem gente que se sente frustrado também, porque às vezes tem uma sensação que acha que está fazendo algo errado. Não sabe o que fazer, não sabe quais os movimentos necessários. E aí você acaba entendendo que essa carreira isso não é para você. Ou seja, você pensa que você não tem condição, que você acha que está começando do zero. Sente até que você não tem a devida capacidade. Para quem não me conhece ainda, eu sempre me posiciono, né, como alguém que tem uma experiência dentro da indústria farmacêutica, com a vivência de 30 anos, mas talvez muitos de vocês não sabem que antes de viver a experiência da indústria farmacêutica, eu vivi outras experiências que me impulsionaram a ter uma carreira de sucesso na indústria farmacêutica. E é isso para mim que dá sentido. Então, quando eu paro para falar com você aqui e passar para você que chegou aqui nessa noite sobre o que é a indústria farmacêutica, qual é a carreira, eu tenho que falar um pouco daquilo que eu vivenciei. Olha só, eu sou de uma cidade bem pequena, bem no interior de Minas Gerais. E você morar em uma cidade do interior já é algo difícil. Do interior de Minas Gerais é algo mais difícil ainda. E eu vivo de uma família pobre, então eu comecei a minha vida profissional como um vendedor de picolés, olha só. Depois eu melhorei, eu comecei a engraxar sapato, naquela época eu fazia isso, né. Mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ajudar a minha família, ajudar pessoas, crescer na minha carreira profissional. Eu entendi que esse sonho, eu precisava lutar por ele. Então, quando me apresenta aqui como um dos 4 melhores líderes do mundo, que eu cheguei a esse reconhecimento, eu não posso falar desse resultado sem falar do que aconteceu, do que eu precisei vencer para chegar aqui. Eu precisei vencer muitos obstáculos. Eu precisei vencer as minhas crenças, eu precisei vencer a mim mesmo, porque eu também tinha as minhas dificuldades, as minhas crenças. Só que eu não desisti. Eu não cheguei apenas próximo desse sonho. Eu cheguei nesse sonho com 33 anos e 8 meses dentro de uma multinacional. E nesse período, eu fui reconhecido por 27 vezes como profissional padrão da empresa. Eu cheguei entre um dos 4 melhores líderes do mundo de engajamento e eu me aposentei e hoje eu faço algo que me encanta todos os dias, por isso eu estou aqui com vocês, né. Eu ajudo pessoas a realizarem sonhos. Esse é meu propósito, é o meu trabalho, eu faço isso com muita gratidão. Então, para você conhecer um pouco mais da minha história, eu estou falando aqui que eu sou Olivar Fernandes e me apresento dessa forma, e hoje eu ajudo pessoas a enxergar que a vida precisa sim viver grandes desafios, porque você consegue ter história para contar. E por isso eu falo isso para você. Eu espero que você, de alguma maneira, entenda que o seu sonho ele tem que ser contado através de uma história que faz parte daquilo que você sonha mesmo. Bom, e por que que eu estou aqui nesse dia, nesse momento, para falar com vocês o que representa a indústria farmacêutica no ano de 2025? Gente, eu não sei quantos de vocês aqui têm parado para olhar o cenário do mercado da indústria farmacêutica em 2025. O mercado brasileiro da indústria farmacêutica ele está extremamente aberto para novas ideias. E 2025, eu posso dizer exatamente como está aqui, é o ano da virada. Por quê? O mercado em crescimento, o Brasil é o sexto maior mercado do mundo. Então, olha a potência que o Brasil, olha os olhos. Eu já disse inclusive nas minhas mentorias dessa semana, eu faço consultoria para empresas fora do Brasil, consultoria de mercado, e exatamente isso. O Brasil hoje tem sido um ponto de atenção, porque a crise do mundo, enfim, o mercado farmacêutico continua crescendo. O mercado está em busca de novos talentos. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de acompanhar algo que eu compartilhei essa semana no LinkedIn e também aqui no meu Instagram, falando sobre uma publicação da Johnson Johnson. A Johnson Johnson foi para o LinkedIn e de forma bem ampla diz assim, olha, dizendo assim, se você sonha em trabalhar na indústria farmacêutica, se inscreva aqui porque nós estamos em busca de talentos. Então, a busca de talentos no mercado, ela acontece de forma extremamente ampla, como nunca aconteceu. Então, se você tem um sonho de entrar na indústria farmacêutica, você se vê como talento,
claro que você está aqui porque você tem isso, então é o ano para você enxergar que as empresas estão em busca. E mais do que isso, essas empresas estão em busca de gente que estejam preparados e tenham atitude de presença. Isso está muito ligado às oportunidades. Então, o que você vai sair daqui hoje, dessa aula, entendendo? Porque diante dessa dinâmica de oportunidade, de crescimento do mercado, eu tenho que trazer para você algo claro para você entender se isso realmente faz parte do seu sonho, se isso leva você, porque quando eu quis entrar na indústria farmacêutica, eu não tive essa atração pelo que hoje eu enxergo. Porque na época, eu via os representantes bem vestidos, sabe aquele pessoal bonito, bem vestido, carro novo? Era isso que eu enxergava. Ninguém falava em plano de carreira, eu não sabia o que estava por trás. Hoje a gente fala isso. Hoje a gente precisa ter clareza, porque o nível de exigência mudou. Então, a indústria farmacêutica ela é muito ampla. E eu preciso trazer para você, nessa aula, um plano claro para você sair daquele nível de confusão. O que eu tenho que fazer nos primeiros passos para me tornar um propagandista? Porque às vezes você nem sabe de verdade o que é ser propagandista. Então, para você entender a indústria, como ela funciona, o que está por dentro, e eu vou passar isso para vocês aqui hoje, porque eu vivi isso por mais de 30 anos. E, acima de tudo, eu tenho que falar também do papel estratégico do propagandista, do representante. Gente, todas as vezes, e para quem aqui já trabalha na indústria, para quem já atua na indústria, porque tem gente que já trabalhou ou que trabalha, e muito bom, você merece ser respeitado. E para quem está buscando uma oportunidade, eu quero dizer que o profissional da indústria farmacêutica é um profissional altamente qualificado, merece ser respeitado. Então, o que você precisa entender, né, aqui também, e eu quero passar isso para você aqui nessa aula de hoje, mais uma vez que está tampando aqui, tampando meu slide, é que existe alguns mitos, e eu escuto isso sempre. Olha, eu não entro na indústria porque eu não conheço ninguém, eu preciso de alguém que me indica, eu preciso ter uma formação na área de saúde, tudo isso eu escuto. Gente, eu quero ajudar você a entender que isso não é verdade. Hoje você não precisa mais de QI, você não precisa mais a experiência na área da formação na área de saúde, gente, em algumas situações, ela é importante. O curso superior é o pré-requisito. Experiência na área de saúde é um diferencial. Então, se você é da área de saúde, eu quero dizer que você tem um diferencial. Mas quem não é, tem as mesmas oportunidades. Então, você precisa entender isso. Bom, então olha só. O que o mercado realmente busca hoje? O que o mercado realmente busca? Então, eu quero dizer para você, não precisa se preocupar em anotar agora, tá? Porque você vai receber um e-book disso aqui. De forma cuidadosa, eu preparei para vocês um e-book muito completo. E você vai receber tudo que eu estou falando para você aqui de forma bem organizada. Um e-book para ajudar você, para contribuir com você, para você avaliar e conhecer mais, entender qual o movimento você precisa para você realizar o seu sonho. Então, o que o mercado busca hoje, e você tem que ficar muito atento com isso aqui, porque há pessoas que têm uma comunicação clara. Você tem que saber comunicar. Você tem que ter uma escuta ativa, você tem que ter atenção. Pessoas que têm uma capacidade de lidar com organização, pessoas que mostram atitude. Eu falei demais sobre isso aqui durante essa última semana em minhas lives. Eu disse, gente, organização, atitude são princípios. E se você que busca essa oportunidade, fique muito atento com isso aqui. Atitude, visão de solução, você tem que estar claro isso para você. E você tem que ter confiança. Às vezes eu converso com algumas pessoas que parece que eu que estou falando, ajudando, tenho mais confiança do que a pessoa que está sonhando com a oportunidade. Eu falo, não, você tem que confiar. Então você tem que transmitir confiança. Quando você estiver diante de um recrutador, de um entrevistador, como eu fiz essa semana uma simulação, foi maravilhoso. E o que eu mais observei no candidato era confiança. E eu fiz isso ao vivo. Foi aqui. Foi uma live. Essa live tá ela está disponível aqui no meu Instagram. Então você tem que ter confiança, você tem que ter uma narrativa consistente. Você precisa ter uma postura firme, manter firmeza sob pressão. Você tem que ter uma conexão genuína. Então tudo isso são movimentos e que o mercado realmente busca hoje. E a gente, eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes eu tenho ajudado algumas pessoas que já passaram pela indústria e hoje elas estão em busca de recolocação. Eu olho muito isso aqui e converso com as pessoas e falo, onde você se encontra diante desse cenário, certo? Então, esse aqui é um ponto muito importante. Olha só, por que eu trouxe aqui para vocês? Às vezes você nem escuta isso aqui no dia a dia, certo? Porque se o Brasil é o sexto mercado e valores no ranking mundial,
Você tem que entender que isso aqui existe simplesmente 150 bilhões de movimentação anual. Você está entendendo que eu estou falando de 150 bilhões é a movimentação anual do setor farmacêutico no Brasil? O Brasil é o primeiro país da América Latina, ou seja, é o maior mercado de todo o Latam. Agora, afinal, mas o que tem isso a ver com eu ser um profissional farmacêutico? Tem tudo, tudo a ver. Porque quando você está dentro de um mercado que tem uma movimentação financeira como essa, o recurso, a crise, ela é menor. Então, aqui é o lugar para você enxergar uma carreira profissional. Você tem que olhar isso. Porque diante das crises, o mercado que mais sustenta a carreira, pô, tem mais valor. Um mercado de 150 bilhões, você tem que colocar os olhos nisso aqui. Se você está num mercado, o investimento dele é crescente, as empresas estão investindo em tecnologia, em dados, em equipe, onde você acha que você deve estar? Onde você deve sua oportunidade? É aqui. Então, para isso, e por isso, eu estou aqui incentivando você a enxergar que aqui nesse lugar, onde existe oportunidade para os novos talentos, pessoas que sem experiência, sabe? Mas com preparo. E aí alguém me pergunta assim, Olivário, o que essa semana eu respondi talvez por 3 ou 4 vezes. Eu não tenho experiência. Eu pergunto para você, qual é melhor? Você ter experiência ou você ter inteligência emocional nos dias de hoje? Coloca no chat, o que você acha que é melhor? Ter experiência ou inteligência emocional? Me fala aí, me ajuda aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tornar próximo propagandista, ok. Inteligência emocional. O Everton disse aqui, muito bom. É isso mesmo, gente. Inteligência emocional hoje, de verdade, é algo valioso. Eu gosto de falar sobre isso, porque nessa era da inovação, o mercado está inteiramente aberto a pessoas com essa capacidade. E aí, eu quero dizer também que outro ponto que é importante eu falar para vocês aqui, que não precisa mais é você pensar, olha, eu tenho 10, 5, 15 anos de experiência e tal, vendas, eu sou um cara, eu sou uma pessoa apta para trabalhar no farmacêutico. Não é assim, não é isso. É o perfil certo, no momento certo, no lugar certo. Eu uma das coisas que eu sempre gosto de enfatizar, e principalmente quando eu estou aqui ensinando gente que está buscando oportunidade na indústria farmacêutica, se você busca uma profissão, né, que tem alta valorização, que hoje está entre as mais valorizadas em termos de nível de entrada, se você está num lugar em que existem benefícios que você pode desfrutar com salário, com carro, eu estava fazendo um levantamento só para vocês terem uma ideia. Existem mais, eu fiz um levantamento, eu contei, eu peguei assim, os principais do mercado. Claro que isso tem diferença de uma empresa para outra. Existem mais de 14 benefícios de destaque da indústria farmacêutica. Vou falar uma coisa para vocês. Eu, por exemplo, hoje, eu me aposentei. Se eu tivesse só pelo INSS, eu teria que rever toda a minha vida. Eu tenho o benefício da previdência privada, que eu recebi, que hoje me oferece condições para que eu possa ter a minha vida. Então, foi um benefício da indústria farmacêutica que me proporcionou isso. Então, hoje você tem carro, você tem convênio, você tem academia, você tem manutenção, você tem combustível, você tem. São muitos bônus. Você tem um salário acima da média, você tem convênio médico do melhor. Então, por que, por que a gente não entender isso com profundidade? Por que a gente não lutar por isso e você ter um sonho, enxergar que ele é só um local que você precisa de correr atrás e de investir mesmo? Eu comparo às vezes, por exemplo, quando você busca um concurso público, você tem que preparar para ele. Aqui você tem que preparar. Então, você tem de um representante trainee que é a porta de entrada ao nível gerencial. Agora, o que o mercado está buscando com essa expansão? É gente com nova mentalidade, gente com a comunicação, um valor real de comunicação e com inteligência emocional. E é isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque a estrutura da indústria farmacêutica no Brasil, hoje, ela se compara assim, de forma muito igual. Você fala assim, Olivar, o que é melhor? Eu trabalhar em uma multinacional ou uma nacional? O que é melhor? Eu começar em uma empresa nacional ou uma multinacional? De verdade? De verdade, eu falo para você hoje. Hoje não tem o que é melhor, tá? No passado, no passado, o sonho
de todo profissional era começar a entrar na indústria e ir para uma multinacional. Hoje não é mais assim. Hoje é você entrar e você ter uma empresa que você consegue identificar, que você consegue se posicionar. Então, para você entender as estruturas, uma multinacional, ela acontece como? São os grandes laboratórios que pesquisa, enfim, eu não vou citar nome aqui por questão de ética. Mas você olhando, e depois eu posso passar isso, alguém depois desejar, no Clique no e-book eu já trouxe isso de forma detalhada. Então, os grandes laboratórios internacionais, que formam essas multinacionais, têm uma forte cultura de compliance. E para quem não sabe, compliance é uma política de comportamento. São normas, isso é global. Elas são empresas de forte inovação, sempre estão se inovando na forma de portfólio, que é os produtos, nos processos, na tecnologia. Então, as multinacionais são muito assim, e são empresas muito estruturadas. Quando eu vou para as empresas nacionais, os laboratórios brasileiros têm um foco na agilidade. As empresas nacionais, elas são muito mais ágeis, quando se fala de política comercial, no lançamento de produto. Então, a agilidade é algo que define as empresas nacionais com muita evidência. O volume e o acesso ao mercado é outro, e os processos são mais flexíveis. Mas por que mais flexíveis? Porque eles acontecem tudo com orçamento do próprio país, enquanto a multinacional, os processos são de fora. Então, essa estrutura, aí precisa entender para você assim, saber qual é o movimento que acontece no mercado, tá bom? E aí, eu passo aqui também, porque, gente, eu faço questão de passar isso aqui para vocês, porque eu sei que isso aqui é uma dúvida de quem não conhece, e mesmo quem está dentro do mercado, tá? As multinacionais, como elas funcionam? Como é o funcionamento? O que acontece nas multinacionais? A cultura é global, o foco é na ética, quando eu falo na ética médica, né, eles têm essa política muito rígida, e o processo de educação médica é científico, ou seja, é muito voltado ao científico. A, até a promoção, ela é mais técnica, inclusive. O investimento, ele é muito voltado ao desenvolvimento profissional, processos exigentes. Olha, só para vocês terem ideia, eu, enquanto funcionário de uma multinacional, eu fiquei 30 anos realizando cursos de todos os níveis. Então, assim, são muitos cursos, muitos treinamentos. Então, essa é uma característica muito forte das multinacionais. Ela investe em conhecimento. E, por isso, a gente tem que entender também que elas são mais concorridas, né? Então, se tem um plano estruturado, as vagas concorridas e um plano de carreira muito previsível. É claro, você sempre tem um plano de carreira previsível. Se você quer crescer dentro de uma empresa multinacional, você não tem limite. Eu sou prova disso. Eu comecei como representante trainee, passei por todos os níveis, nível gerencial, e cheguei com alto nível gerencial dentro da empresa. Então, isso mostra que ela não tem limite para você crescer. Como é que as nacionais funcionam? São muito mais ágeis, ela está muito focada no volume de relacionamento e vendas, ela tem um volume grande. Normalmente, o ticket médio, o preço dos produtos são menores, então ela vende mais. O crescimento é rápido, a responsabilidade ela assume mais cedo. Isso acontece, você crescer, às vezes, dentro de uma nacional, é até mais rápido, assumir uma gerência, enfim. E ela é menos burocrática. Isso é importante você entender. Especialmente, ela tem muita abertura para os iniciantes. Eu gosto muito de treinar e capacitar as pessoas que eu auxilio, que eu faço uma mentoria de qualidade para essas pessoas, preparando exatamente para esse movimento. Isso é muito importante. Vamos lá. E aí, para você entender qual é a dinâmica, né? Então, por onde você pode atuar? Olha só, existe sim alguns. Aqui eu trouxe de forma bem assim, simples, para você só entender o que, que acontece. Porque quando eu trouxe aqui 4 parâmetros, onde pode atuar um representante, um profissional que busca a carreira indústria farmacêutica? Na prescrição médica, que eu diria 90% aqui. É o relacionamento com os médicos. Então, é o representante propagandista mesmo, que está ali. E tem também aquele que trabalha no PDV, que é o ponto de venda, que vende o quê? Que trabalha com medicamentos, né, de procura espontânea, são os OTCs, né? São produtos sem prescrição. E existem algumas empresas que, na verdade, é um mercado muito rico isso aqui. Mas muitas empresas, ela tem uma força específica de vendas aqui, mas é infinitamente menor do que a prescrição médica. Tem o canal hospitalar, que é um mercado muito interessante, de muito valor, de ticket médio alto. São vendas em hospitais, em licitação, canal governo, é um outro tipo de negociação. E tem genéricos, né, que é foco em volume e giro rápido. Então, essa é a estrutura que um representante, que um profissional que busca a carreira na indústria farmacêutica pode entrar. E você precisa entender que todas essas posições, ela requer qualificação. Você não vai entrar aqui somente porque você é o que conversa muito, que comunica muito. Não é isso. Você tem que ter técnica, você tem que se preparar, você tem que ser assim, certo? Bom, eu fiz questão de trazer isso aqui para você porque muita gente também não entende qual é a dinâmica. Quando você compra um medicamento na farmácia, o que está por trás disso? Eu sei que aqui tem muitos farmacêuticos conectados conosco aqui.
existe sim um negócio que chama pesquisa. Então, os laboratórios pesquisam, às vezes vai 5, 10, 15, 20 anos uma pesquisa de um produto. E ela cai nessa linha de desenvolvimento, certo? Ela vai para o país, normalmente, a coordenação dos Estados Unidos, o FDA, faz aprovação, ou na Europa, ou normalmente é nos Estados Unidos ou na Europa. E aí, são as grandes empresas multinacionais que estão localizadas nesses países. E aí, vem para o país, vou pegar o exemplo do Brasil. Aprovação aqui no Brasil aonde? Na Anvisa. Às vezes fica 3, 4 anos para lançar um produto. A partir disso, vai para o marketing, certo? Aí o marketing já prepara o lançamento. Até aqui, o profissional não entrou ainda. Então, nós, forças de vendas, nós não entramos. Existe toda uma cadeia que ela acontece sem a gente participar. E você só vai entrar aqui quando chegar após a estrutura de lançamento de marketing, você vai entrar aqui nessa cadeia, que é de venda, de promoção, de gerar venda, de visitar o médico. Aqui que entra. E aqui que está a grana da empresa, porque até aqui nessa cadeia de lançamento só foi investimento das empresas. Pesquisa, desenvolvimento e aprovação, as empresas elas gastaram. Do lançamento para frente, onde ela vai ganhar. E onde você entra? Na venda. Ou seja, você vai entrar exatamente onde as empresas têm muito dinheiro. E é aqui que você vai ter carreira. É aqui que é a área de oportunidade. E é aqui que eu preparo você com essa mentalidade de que você tem condições e capacidades para você ter uma carreira de sucesso aqui dentro. Lógico, e depois tem a pós-venda, que é a parte de varejo de farmácia. Olha como é lindo, como isso é bonito, gente. É encantador. Às vezes você compra um medicamento na farmácia, você não tem noção do que está por trás de tudo isso. Mas é uma cadeia bonita. O mercado de forma geral é bonito. O mercado brasileiro, porque é um país gigante, é bonito tudo isso. E aí, onde entra o seu papel? De fato, onde você vai fazer parte de toda essa cadeia? Eu quero trazer para você aqui o quanto você é importante nesse elo entre a empresa e o médico. Você já parou para pensar que você, a partir do momento que a empresa ela divulga, porque você já observou que você não vê. No Brasil é assim, tá? Nos Estados Unidos é diferente. Você tem na televisão. No Brasil você não pode ter propaganda aberta em revista. Nos Estados Unidos pode. Se você vai nos Estados Unidos, você vai ver propaganda o tempo todo na televisão. O tempo todo. De medicamento. Aqui não. Aqui, quem faz isso é o profissional especializado. Somos nós. Aqui, a gente tem que entender que nós somos o elo entre a indústria farmacêutica, entre a marca e o médico. Por isso que não é para qualquer um. Por isso você tem que preparar. Por isso que você precisa trazer algo a mais para esse mercado. Depois, você também tem um outro papel, que é a base científica. Você representa um produto que precisa de conhecimento técnico. Você também tem o papel, como propagandista, de trabalhar com metas. Então, você traz os KPIs, que é você ter todos aquilo, os contatos, as vendas. A empresa faz isso de forma super tranquila, mas faz parte do nosso trabalho. Por isso que você tem que ser uma pessoa com senso crítico, com análise. E, acima de tudo, você constrói uma marca, porque você gera demanda e você tem a capacidade de gerar influência. Então, olha aqui quanto é lindo o papel, o quanto essa cadeia é. Então, eu quero dizer para você, você não é o vendedor. Então, quem está buscando uma posição na indústria farmacêutica, ele não busque como vendedor. Você é o profissional estratégico que transforma dados em decisões clínicas. Olha que coisa linda isso. Você tem a capacidade de pegar informação e transformar isso, porque você fala de alguém que cuida de vida, de saúde. Eu sempre incentivei gerência da equipe das pessoas comigo sobre isso. Então, essa conexão com o médico, você tem que entender que o médico não é cliente. Você não vai falar, eu vou visitar o meu cliente, o médico não é o seu cliente. Então, olha, se um dia você for fazer uma entrevista com alguém aí, por favor, não fala, eu tenho quantos clientes, não. O médico é um parceiro. O médico é alguém que você trabalha ali com respeito, é uma autoridade. E você, nessa autoridade, você trabalha isso de forma extremamente profissional, técnica. Por isso, você tem que desenvolver algumas habilidades, como a escutativa. Você tem que ouvir mais do que falar. E tem as pessoas que eu treino sempre falam isso. Olha, escutar mais é uma arte. Você tem que escutar 2 vezes mais do que falar. Por isso, você tem 2 ouvidos aqui e uma boca para você ser isso. E essa é uma habilidade. Você tem que ter uma comunicação bem adaptada. Então, tem que ser alguém que saiba comunicar. Então, investir na comunicação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que muitos não sabem. Quando eu comecei na Pfizer, com 22 anos, eu era gago. Eu tinha problema. Eu achei que eu não daria. Achei que eu não tinha futuro. Porque eu fui pela força.
mas eu superei isso. Eu investi na minha comunicação. Por isso que quando eu falo de ajustar ao perfil do médico, ajustar a comunicação, eu tenho que ter algumas certificações sobre perfil comportamental, porque é o que eu investi na minha vida. Conhecer as pessoas, essa habilidade. Por isso que quando hoje eu vou treinar as pessoas, eu falo, a gente precisa melhorar a comunicação, porque a comunicação é a chave para você ser percebido. E você tem que entregar valor o tempo todo. Então, não precisa mais ser falante, você tem que ser alguém que entrega valor. Não é pela quantidade que você fala. Então, olha, presta atenção. Você não se posiciona, não representa uma marca ou empresa pelo quanto você fala, mas pelo valor que você entrega. E você faz isso com habilidade. Você faz isso com conhecimento. Bom, eu estou trazendo isso aqui para vocês. Eu sei. Eu sei que aqui nós temos gente de todo o Brasil, gente com expectativas diferentes. Não dá para me abrir o microfone e deixar vocês falar porque a gente tem um tempo aqui. Mas eu quero dizer para vocês que temos sim que valorizar muito esse profissional que é o propagandista, porque ele gera resultado. Agora, você tem que entender que o propagandista, ele é alguém que trabalha com metas. Então você tem que gostar de desafios. Você gera prescrição, você gerencia um território, você gerencia a qualidade de relacionamento, você posiciona a marca. Então, você e nós, vamos colocar, nós não somos alguém que enchemos o carro de amostra, passa a amostra e vai entregar para alguém. Não é isso. Nós somos responsáveis por gerar a percepção de valor e esse valor gerar a decisão pelo um profissional prescrever o meu produto. Olha que coisa mais linda. Por isso que tem alguns setores, algumas regiões que vendem mais do que outras. Porque o profissional faz essa diferença. E por isso que a indústria farmacêutica, ela investe tanto na capacitação. Agora há pouco, exatamente meia hora antes de começar aqui, uma pessoa de outro estado me liga, me disse assim: Olivar, você me treinou, você me ajudou. Hoje está em uma outra empresa, numa área muito. Está na oncologia de outra empresa. A oncologia, gente, é uma área maravilhosa. Eu posso falar isso em outro momento para vocês. Estou te agradecendo porque eu recebi hoje um bônus, de um valor altíssimo, que dá para comprar um carro. Sabe o que é isso? Porque ele gera valor para essa empresa, a empresa reconheceu ele. Eu disse, que notícia boa para mim começar a minha aula falando que vale a pena você trabalhar com excelência. Viu só como é importante? Por isso que você tem que ter consciência que você não é alguém mecânico. Você é alguém que produz o impacto na vida de alguém. Então, olha só. Se você é alguém que entrega valor, você tem que saber que o dia a dia que você trabalha, isso aqui, gente, vale para todos. Seja você com muita, pouca ou alguém que não tem experiência. O dia a dia de um profissional do campo ele tem que ser de planejamento. Você planeja a rota, onde você vai, você tem que ter uma organização. A organização vai desde o porta-malas, dos materiais. Você tem que saber as visitas que você vai realizar. Claro que cada empresa ela tem uma meta diferente. Olha, tem empresas que são 8 visitas dia, tem outras que são 10, outras são 12, outras são 16. Depende da linha. Visita o ginecologista, cardiologista, oncologista, gastro, ortopedista. São muitas assim. Então, quanto mais segmentado a linha, menos contato dia. Quanto mais amplo a linha de produtos, mais contatos, porque você tem mais médicos, certo? Então, você trabalha com indicadores, performance. Você trabalha com reuniões, jantares. É muito comum as pessoas terem jantares, reuniões, aulas, enfim. Esse é o dia a dia de um profissional do campo. É dinâmico. Então, não é lugar de gente que quer conforto. Não é lugar de gente que quer zona de conforto. É lugar de gente que quer ser dinâmico. Mas eu posso dizer para vocês, é lindo, é maravilhoso, é apaixonante isso daqui. Encanta a gente. Porque você não tem zona de conforto, você tem conforto para trabalhar. É diferente. E se você tem um nível de exigência assim, se você entrega dessa forma, eu tenho que falar para você algumas coisas básicas, principalmente por quê? Porque você tem que ser alguém que tenha, sim, a capacidade de gerar influência, gerar percepção de valor, alguém que tenha comunicação adaptável, alguém que tenha organização, tenha disciplina. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, isso aqui são competências. Eu gosto muito de trabalhar isso aqui. Você não pode simplesmente querer cumprir metas, não é isso. O mercado, presta bem atenção nisso aqui. O mercado farmacêutico não busca quem sabe tudo. Então, se você acha que você não está preparado para trabalhar no mercado farmacêutico, você não sabe tudo, não é isso que ele busca. Ele busca quem sabe aprender todos os dias. Eu vou contar um segredo para vocês. Se você perguntar a qualquer pessoa que já trabalhou comigo, qual era a frase que o Olivar mais falava? Depois de 30 anos, começo todos os dias como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Sabe por quê? Porque todos os dias eu tinha e eu tenho vontade de aprender. E sabe quem me ensinou isso? A indústria farmacêutica. Sabe onde isso me levou?
entre os melhores resultados do mundo. Faz sentido ou não faz? Eu quero dizer para você que, no passado, a comunicação utilizada por um profissional era muito voltado ao discurso técnico decorado. Ele tinha um foco no produto. Ele que falava. Hoje, ele tem um foco na entrega de solução, na conexão real, na adaptação do perfil do músico. Então, mudou totalmente. Olivar, mas o que significa isso aqui? Significa oportunidade. Significa que hoje o mercado está em busca de quem tem essa capacidade. E aí, isso eu falo sempre para as pessoas. Cuidado. Se você está entregando a experiência voltada no foco do passado, com o discurso decorado, com o foco do produto, você está na contramão do que o mercado está buscando. Porque é um mercado que a gente, com comunicação, que constrói valor. Se o mercado está em busca de algo que constrói valor, diz para mim alguns princípios importantes que você precisa entender. A venda tradicional, ela era voltada por pressão, por repetição e por um script rígido. A conexão real que eu estou falando para vocês era voltada por escuta, por empatia e por uma proposta de proposta. Ou seja, esse mercado que oferece tanto para você, ele exige de você uma nova postura. E é nessa nova postura que hoje o próprio RH, o recrutamento está em busca de gente com essa mentalidade. Por isso, os processos seletivos, eles estão exatamente utilizando critérios que eu estou apresentando para você aqui para atender essa dinâmica do mercado. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês aqui por que os processos seletivos hoje estão mesmo em gargalo. É porque a régua subiu, gente. É porque o mercado está dizendo: olha, eu não quero mais alguém que seja repetitivo, eu quero alguém que tenha capacidade de comunicar bem, dinâmico. Então, onde que eu filtro? Processo seletivo. Por isso, essa semana, durante uma live, eu fiz o processo seletivo ao vivo, ensinando e treinando quem nunca viu. E se você nunca viu, vai no meu Instagram, vai lá no dia. Foi no dia 3, né? Foi no dia. A data está dia 2 do 6, mas foi no dia 3. Então você vai procurar dia 2 do 6, entrevista ao vivo. Você vai ver uma entrevista lá com uma pessoa, uma simulação real. O que acontece isso? Então você precisa entender que hoje, para você chegar a uma posição da indústria, você tem que passar por uma triagem de currículo. Você não passa só porque você escreveu em 18 processos. Eu vejo muito isso. Olivar, eu já mandei meu currículo para 18 e ninguém nunca me chamou. É claro, não está adequado. Olivar, o meu negócio é não ser chamado. Ok, precisa de ser ajustado. Olivar, como é que faz vídeo de apresentação? Eu ensino. Como é que é o dinâmico de grupo? Você tem que saber. Como é que é a entrevista? Eu mostrei essa semana. Tá vendo que, olha só, eu tô falando de 4 etapas aqui que exige. Então, o que acontece é que muita gente nem passa da primeira. E como é que é uma visita simulada? Isso aqui é um teste já de habilidades. Então, parece simples, e é simples para quem tem técnica, para quem tem habilidade. Olha só, quando eu falo com você e eu estou aqui apresentando algo para você sobre o que pesa para ser aprovado, você precisa de clareza. Então, se você não tiver clareza, você não vai ser aprovado. Você precisa ter uma apresentação com propósito. Você tem que saber. Você precisa de energia, brilho, olho no olho, presença, atitude, postura. Eu ensino muito isso. Até a sua comunicação na rede social. Você precisa de narrativa, você precisa de uma história de valor. Algo que você possa contar mesmo sem experiência. E você precisa de mostrar que você combina com a proposta, com o time, com o negócio. Está vendo? Olha que interessante isso. Então, são todos esses movimentos. E aqui, eu quero trazer para você, talvez, algumas respostas. Para muita gente, isso não está claro. Então, são mitos e verdades. Eu espero que isso aqui possa desbloquear algumas coisas da sua cabeça, porque tem gente que fala assim: olha, só entra quem tem que ter experiência. Não precisa. É mito. Só entra quem tem o QI. Não, é mito. Eu abro aqui um parênteses. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre sou procurado para recomendar para alguns projetos de gestores de pergunta. Conheço gente no Brasil todo. Ele vai, tem alguém que se conhece para tal região? Ok, às vezes eu posso falar: olha, eu tenho alguém que eu conheço, já fiz mentoria, desenvolvi, tá aí. Mas não é, eu vou falar isso, mas quem vai apresentar é a pessoa. Precisa ter formação de saúde? Gente, não precisa. Se tiver, é um diferencial. Algumas empresas, algumas áreas
Quando mais a nível de consultor, às vezes precisa, sim. Às vezes, mas isso é raro, isso é um poucos. Mas, se tiver área de saúde, é um diferencial. E outra aqui, depois de 40 anos, ninguém entra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, entra sim. Existe, e eu tenho que ser realista, eu tenho que ser verdadeiro aqui, pessoal, eu não posso falar o que eu também não acredito. Existem sim, em algumas condições, embora isso não, você não vai ver isso escrito em lugar nenhum, você não vai ver isso ninguém falar, mas existem algumas empresas que às vezes estabelecem isso como um fator, mas isso é raro. Então, há possibilidade? Às vezes pode. Então, se você tem 40 anos, fala, é possível, é possível. Verdade. Iniciantes com preparo são contratados, sim. Pessoas que têm o desempenho no processo decisivo, claro que é, isso vale mais que currículo. Qualquer curso superior, eu disse hoje, exatamente hoje aqui na live, uma pessoa que eu conheço, ela é engenheira, e hoje ela é vice-presidente da América Latina da GSK, foi trabalhou comigo. Então, profissional mais de 40, entre o destaque. Recentemente, eu ajudei uma pessoa com 60 anos a se encaixar no mercado, e a pessoa se deu bem e está trabalhando. Então, é possível. A grande questão, e aí, pessoal, aí eu vou falar para você. Eu não sei o que você está fazendo exatamente agora, porque eu sei que talvez você esteja cansado. Mas eu preciso dizer para você, se você estar aqui comigo nessa noite, nesse horário, é porque de alguma maneira você se conecta com esse tema, de alguma maneira isso que faz sentido para você. A grande diferença é que você precisa entender o que é estagnação, o que é movimento. Se você sabe o que fazer e fica parado, você está estagnado. Se você está preso nem certeza na dúvida, você está estagnado. Se você está esperando a vaga ideal dos seus sonhos, onde você sonha, você está estagnado. Se você agir, mesmo sem garantia, você está em movimento. Se você der o primeiro passo com coragem, você está em movimento. Se você avançar com atitude, você está em movimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que eu estou aqui hoje? É porque quando eu tinha 22 anos, eu era funcionário, eu disse para vocês no início, eu não contei em detalhes, porque não dá para contar em detalhes. Mas eu, com 22 anos, eu era concursado federal, eu passei no concurso, era pobre pra caramba, tinha nada. Mas eu comecei, passei no concurso federal e comecei a ganhar um baita salário. A primeira coisa que eu comprei foi uma moto. Depois eu comprei um carro e capotei esse carro. E quebrei a mão, e foi ali que eu entrei na Pfizer. E minha vida mudou. Sabe por quê? Porque eu fiquei em movimento. Eu não parei. Eu pedi demissão de um emprego federal. Todo mundo achou que eu era louco. Mas eu pedi demissão de um emprego federal porque eu estava em busca de sonhos. E esses sonhos me levou a realizar os maiores sonhos. Porque essa placa aqui, essa placa diz que eu estou guardado aqui entre os melhores do mundo em gestão de pessoas. E eu faço isso com orgulho porque significa que eu estou suor e movimento. Então eu quero desafiar você nessa noite, que está me acompanhando aqui, vendo essa aula, que se você quer, se você busca uma oportunidade, tenha movimento na sua vida, não importa como, movimente. Às vezes incomoda, né? Mas eu quero te incomodar. Eu quero provocar isso em você, para você sair da sua zona de dúvida e entrar na realidade dos seus sonhos. É isso que eu quero para você. Para você chegar em algum lugar da sua vida, precisa ter coragem. Se você chegou até aqui, até agora, aqui comigo, nesse momento, nessa aula, nessa noite, é porque de alguma maneira existe coragem em você. E quando eu falo de coragem, eu falo algo que eu gosto muito. Eu disse para vocês que nessa aula aqui, logo no início, eu ia mostrar para vocês alguns movimentos e tirar você desse pensamento da impossibilidade. Porque você tem uma visão clara, você enxerga o caminho, você assume uma nova responsabilidade, você precisa de preparo. Coragem significa você ter posicionamento, é você transformar vontade em resultado. Isso sim é coragem. Quando você não transforma a sua vontade em resultado, você simplesmente fica na retaguarda, e retaguarda você não vai lugar em lugar algum. Todas as vezes que eu olho para essa imagem aqui, eu lembro da minha melhor decisão profissional. Todas as vezes que eu li isso aqui, se você chegou até aqui, deu o primeiro passo. É hora de decidir. Quando eu decidi, com 22 anos, pedir demissão de um emprego federal para entrar numa multinacional como propagandista, todo mundo achou que eu era louco, com 22 anos. Alguém me disse assim: seu pai sabe disso? Eu disse: não, eu disse aqui, eu vou lutar. Porque hoje, se você chegou até aqui comigo, você já deu o primeiro passo de você querer entender esse movimento da indústria farmacêutica. E eu gosto de dizer para você que esse movimento ele acontece pela nossa atitude. Mas agora você precisa decidir. Você precisa decidir seguir a sua caminhada, ou sozinho, ou caminhar com direção.
Eu recebi, na sexta-feira, quando eu estava pronto para uma live, antes de conectar, uma menina, que eu não lembro mais o nome, eu não sei se ela está conectada aqui agora comigo. Ela mandou uma mensagem assim: Olivar, eu segui as suas dicas. Eu fui para a próxima fase, para a entrevista com o regional. Aquilo ali me encheu de gratidão, porque quando eu estabeleci esse projeto de uma mentoria do futuro propagandista, eu desenhei algo para transformar a sua vida em 3 meses. É uma trilha de aulas, com acompanhamento direto comigo. E nós vamos construir uma entrada na indústria farmacêutica com um método de posicionamento. Não estou falando de um curso, estou falando de uma mentoria para ajudar você a enxergar e você viver a sua experiência de mergulhar na indústria farmacêutica com clareza. É você avançar com segurança nos processos seletivos. É você se desenvolver como um propagandista completo. As pessoas que trabalharam comigo sabem o meu nível de excelência, de busca, a minha régua é lá em cima. Sabe por quê? Porque eu acredito na capacidade do ser humano. Essa mentoria, o futuro do propagandista, desenhado em 3 meses, tem esse propósito de mudar a vida daqueles que sonham em dar um passo a mais. E quando eu falo de clareza, eu estou falando aqui o que você vai conquistar com a mentoria que oferece para você todo o suporte. Você vai ter clareza no rumo que você vai seguir, você vai entender onde você está e traçar o caminho para chegar àquilo que você sonha, que é a sua vaga. Você vai ganhar presença, você vai desenvolver uma postura que transmite confiança. Eu não estou falando aqui em mudar quem é você. Eu estou falando de uma postura que vai transformar você. E transformação vai muito além de mudança. Vai muito além de conhecimento. É você enxergar e comportar de forma diferente, porque lá, num processo de seleção, na sua jornada de informação, você precisa ser alguém que tem uma postura que transmite confiança. O que você vai conquistar entendendo, você vai se destacar com currículo, com histórico, com LinkedIn. Só uma coisa para vocês aqui. Esse negócio do LinkedIn é tão sério. E eu disse para vocês, mostrei para vocês aqui, que você precisa entender o que está acontecendo hoje dentro das empresas. Elas subiram a régua. Então, hoje, você tem que ser alguém que conhece muito o LinkedIn para você chegar, para você ter esse nível de ser encontrado, vencer um robô, por exemplo. Então, o que eu faço? Tem uma pessoa muito melhor do que eu, que trabalha comigo, uma parceira minha de negócio. E a gente faz isso, a gente mergulha, a gente entrega uma consultoria mesmo do LinkedIn para ajudar você a aprofundar e romper essa barreira, alinhado com aquilo que o mercado está buscando. Então, eu estou falando isso para vocês porque eu tenho que entregar isso para você. Se eu quero ajudar você a enxergar a área de oportunidade, eu tenho que entregar isso para você. Você precisa avançar com segurança. Você precisa entender os insights do mercado. Então, é isso que eu estou me propondo. E aqui, tudo que você pode esperar de uma mentoria. Estou mostrando para vocês aqui, gente, porque eu faço isso aqui, eu faço questão de apresentar para vocês, tá? Hoje, uma mentoria, eu não estou falando aqui só de mentoria, algo profissional. Eu vou apresentar para vocês aqui, de forma detalhada, o que você estaria pagando por uma mentoria para ajudar você a realizar esse sonho. Para ajudar você a ter clareza. Você pagaria hoje, sem dúvida, sem medo, R$ 1.500 só por uma trilha de aula. Você, para ter um acesso, como eu disse para vocês, 6 meses, eu pagaria de cerca de R$ 300. Eu estou botando isso aqui de forma muito baixa. Todo o meu material, tudo produzido com muito cuidado, eu estou colocando aqui R$ 250 para os e-books que você vai ter de forma profunda de todas as aulas. Um acompanhamento direto de um grupo que você vai ser tendo suporte. Você vai ter 1 hora semanal comigo, como suporte. Estou colocando de R$ 800. Isso é uma pessoa que paga isso para mim hoje. Grupo exclusivo de alertas de vagas, aula bônus, laboratório de entrevista. Sabe quanto representa isso aqui no final? R$ 5.000. E eu sei que muita gente assusta quando falo R$ 5.000. Esse é um acompanhamento que poderia ser facilmente vendido por tudo isso que eu entrego para as pessoas. Só que hoje tem algo especial para você. Porque eu já faço mentoria, eu faço mentoria 1 a 1, one-to-one. Eu estou abrindo aqui, entregando para um grupo de pessoas que tem me procurado e pedido isso para mim, e que não pode pagar a mentoria individual, e que está buscando um sonho. Eu tenho uma notícia extraordinária para você. Você não vai pagar R$ 5.000. Você vai pagar apenas o equivalente a uma pizza de final de semana.
O que você pensaria pagando R$ 5.000 para você realizar o sonho, você vai pagar apenas 1.490 à vista ou você vai pagar 10 de 178. Eu não sei se você eu não dá para ver o rosto de todo mundo aqui. Como é que você recebe essa notícia? Mas de verdade, quando nós sentamos com a equipe e que eu disse para a equipe que eu gostaria de ter um preço acessível, eu tive que exercitar a minha influência para dizer que nós precisamos, nessa primeira turma, entregar algo bem acessível para que você sonhe, para você que está buscando a oportunidade, você realize esse sonho de forma acessível. Teve muita gente que está aqui e me procurou de forma individualizada. Olivar, eu quero muito fazer a mentoria com você, mas eu não posso pagar. Isso para mim foi um estímulo, porque eu não quero deixar ninguém de fora. Então, por isso, eu estou aqui abrindo essa possibilidade, oferecendo a você uma mentoria com toda entrega, de qualidade, um acompanhamento comigo, pagando apenas 1.490, que você poderia pagar R$ 5.000. E tem mais, não é somente isso. Eu estou entregando para você nessa turma uma promoção especial, um bônus exclusivo para os primeiros inscritos. Então, olha só, eu quero deixar isso aqui muito claro, pessoal, porque depois eu não consigo abrir, tá? De verdade. Isso aqui é para vocês, a primeira turma. Os 5 primeiros inscritos, eu vou entregar um análise de perfil comportamental com devolutivo. Só um análise de perfil comportamental com devolutivo eu cobro na minha mentoria, ela fica de 800 a R$ 1.000. Só o análise com a devolutivo. Eu estou entregando para os 5 primeiros, pagando 1.490 ou 10 parcelas do valor. Eu estou dando essa análise de perfil comportamental para você como um presente. Os 10 primeiros inscritos vão ganhar uma consultoria individual do LinkedIn com o especialista. Você vai fazer um 360 do seu LinkedIn e vai avaliar. Gente, faz diferença. Ele fez muito no meu. Muito melhor do que eu, essa consultora. E os 20 primeiros inscritos vão ganhar um e-book exclusivo sobre a história da indústria farmacêutica. Você vai entender com profundidade a indústria farmacêutica. Dizem que quem aplaude atrai. Eu não sei se você está aplaudindo agora, mas eu quero aplaudir aqui a toda a minha equipe que trabalha comigo, porque eu quero dizer uma coisa, gente. Isso aqui é algo que eu gostei. Gostei porque eu estou tendo chance de ajudar pessoas com tudo isso, com esse suporte. Então, só lembrando que apenas os 5 primeiros inscritos vai ganhar esse perfil comportamental com devolutivo. Eu não tenho condições. Depois, se alguém chegar depois, eu não vou poder abrir. Tô deixando isso muito claro aqui, porque eu não tenho como. Eu pago por a plataforma, eu tenho tempo, enfim, tem tudo isso, tá bom? Algumas perguntas que talvez seja a sua pergunta. Olivar, eu preciso ter experiência para que tudo isso aconteça na minha vida. Eu preciso ter experiência mesmo ou não? Não. Você precisa ter preparo. Quem entrega isso para você? A mentoria entrega isso para você. Então, para tranquilizar você, se você não tem experiência, não preocupe. Você vai ser preparado através de uma mentoria de qualidade profissional. Olivar, se eu não acompanhar ao vivo, eu viajo, eu não posso. Não preocupe, calma. Todas as aulas nossas elas estão gravadas e serão gravadas, e você vai poder ter 6 meses para você ver o quanto for necessário. Tá bom? Então, eu espero que isso aqui ajude muito você. Olivar, eu sou iniciante, eu não conheço nada, eu sou apenas alguém interessado na indústria. Excelente! Essa mentoria também foi criada para que você comece do zero. Porque tem gente que já fez curso, eu acho maravilhoso. Pessoas que já fizeram curso, pessoas que já têm uma vivência na indústria. Excelente, muito bom. Você precisa de uma mentoria, algo mais profundo, algo mais sustentável, algo mais competitivo, algo que vai fazer diferença para você. Então, você que já fez curso excelente por essas pessoas, eu tenho um carinho muito grande. Mas e você que não está do zero? Você vai ser sustentada por uma mentoria ajudando você também. Tá bom? Então, eu espero que isso também atenda os seus anseios, suas expectativas, porque muita gente me pediu isso. Talvez aqui seja aquilo que passa na sua cabeça agora. O que esperar dos conteúdos ao vivo? Esse tema é de uma aula, a indústria farmacêutica e o papel do representante. Eu vou contar tudo para você o que acontece aqui. A rotina e as competências essenciais dos propagandistas. Você vai entender quais os movimentos necessários. Ah, um detalhe, gente. Todas essas aulas, todas, você vai receber um e-book delas. Então, tá? Ok? Então você vai ter a aula, você vai ter ela disponível gravada, você vai ter um e-book dessa aula ainda disponível para você. A comunicação e a conexão com o profissional de saúde. Maravilhoso isso aqui, tá? Maravilhoso. Essa aula eu preparei com muito carinho, porque isso aqui é algo, é uma cereja do bolo. Hoje à tarde, recebi de uma outra mentorada minha uma foto dizendo: Oliveira, a aula que você me deu recentemente, hoje aqui na empresa estava aplicando algo parecido, eu lembrei de você. Eu fiquei muito orgulhoso por ter essa visão.
Inteligência emocional e resiliência no mercado farmacêutico. Aqui está o ponto da virada do ano 2025. Como se destacar os processos ativos da indústria? Eu vou treinar você, vou ajudar, nós vamos ter uma aula só para fazer isso, só fazer simulação. Gente, eu fiz isso por 30 anos. Eu sou um especialista em processo de seleção. Eu faço isso porque eu gosto. Tanto é que eu tive coragem, eu fiz um ao vivo. Eu quero que vocês me falem quem faz uma entrevista ao vivo usando toda a tecnologia. É difícil demais. Eu encarei esse negócio, porque eu gosto disso. Vou ajudar você. Estratégias de network e posicionamento profissional. Aqui é algo que vai ajudar você a se posicionar. A postura, como se comunicar, detalhes da comunicação. Soft skills aplicados no mercado farmacêutico. Uau! Uau! Isso aqui é muito forte, viu? Modelos de propaganda. Tradicional, visita tradicional, expositiva e consultiva. Sabe qual é o cereja do bolo da propaganda hoje? Visita consultiva. Visita consultiva é nível de consultor. Consultor é alguém que já ultrapassou a linha da alta performance mesmo. E eu treino as pessoas para esse nível, visita consultiva. Eu tenho tudo isso dentro do e-book, todo esse modelo. Isso aqui, gente, vale para muita gente que tem experiência, tá? Que não sabe ainda como lidar com consultiva, muito mais na tradicional e na expositiva. Técnicas de vendas e negociação no mercado farmacêutico. Muito bom isso aqui. Claro que eu aplico técnicas de vendas inserindo a venda, porque a metodologia da comunicação a respeito da indústria farmacêutica, cada um tem a sua, mas eu passo os princípios básicos. Como criar um currículo e um perfil de alto impacto. Show! Isso aqui, essa aula vai ser com uma consultora, professora, especialista, uma das melhores do Brasil. Essa aula quem dá não sou eu, é essa pessoa. Aqui vai dar essa mentoria para os primeiros 10 que se inscreverem. Simulação de entrevistas e feedback profissional. Eu vou criar um laboratório de vendas. Um laboratório que eu vou fazer, nós vamos dividir em sala e eu vou desenvolver e vou treinar e vou fazer até um concurso para os garotos treinar os melhores. Eu sempre fiz isso, eu gosto muito disso aqui. Estratégias para inserção no mercado e vou encerrar a mentoria. E vai ser um dia marcante para mim. Então, eu estou mostrando para vocês aqui 3 meses de mentoria, tópicos de último nível, preparados por mim. Eu estou entregando para vocês mais de 30 anos de experiência e um profundo respeito e valor pelo profissional da indústria farmacêutica. E aí vem a pergunta para você. Diante de tudo isso que eu estou te apresentando, diante de toda essa história, você pode continuar tentando sozinho, não tem problema. Eu vejo muita gente assim. Ou você pode caminhar com alguém que já colocou centenas de pessoas lá dentro. Mas, de verdade, quanto você está disposto a investir no seu futuro profissional? Eu não estou perguntando quando você vai pagar. Não estou perguntando porque existe uma questão muito diferente de valor e custo. Porque custo você paga. Valor, você não consegue. Porque dinheiro nenhum pagaria para mim oferecer o que eu faço hoje. Não tem dinheiro. Então isso, para mim, chama valor. Eu pergunto para você. Eu estou aqui para ajudar você a realizar os seus sonhos. Estou oferecendo para você uma mentoria para transformar a sua carreira e ajudar você a realizar os seus sonhos. Se é isso que você quer. Pagando apenas R$ 1.490. Isso é custo. Porque o valor você não sabe. O valor é de transformação da sua vida. Eu estou aqui, mais uma vez, reforçando com você. E aqui tem o QR Code aqui. Eu estou encerrando essa aula com você. De uma forma ampla, eu trouxe aqui uma visão. O que é a indústria farmacêutica? O que ela pode fazer? Eu estou entregando para você aqui uma consultoria para você enxergar que onde você se encontra hoje não está distante do seu sonho. Depende de sua atitude. Eu quero dizer para você que, mais uma vez, cuidadosamente, eu e toda a minha equipe, nós preparamos aqui recursos para ajudar você a realizar o seu sonho. Se você não pode pagar 1.490 à vista, não tem problema. Eu estou falando para vocês aqui que eu estou entregando algo que estaria pagando cerca de R$ 5.000 por 1.490 porque eu tenho custo. Mas eu tenho o propósito de ajudar você. Por isso, estou aqui atendendo a necessidade. Porque quem faz mentoria comigo, individual, paga um valor bem acima. Então, para o QR Code, você pode agora, exatamente agora, você pode se inscrever e se garantir entre os primeiros
os primeiros a receber o bônus que nós estamos entregando hoje. Só lembrando que os primeiros 20 pessoas, apenas os primeiros 20 receberão os bônus. O que eu proponho para você aqui é uma jornada transformadora. O que eu proponho para você aqui é ajudar você a realizar seu sonho. Então pode pegar o seu telefone, seu qualquer coisa, você vai avaliar. Você pode avaliar. Talvez você não consiga nem definir isso agora. Você vai ter 7 dias para isso. Você tem até as 23 horas e 59 minutos da próxima quinta-feira para você tomar essa decisão na sua vida. E não tem problema. Eu estou aqui para ajudar você a dar um passo a mais. Eu sei, muitos de vocês já tomaram essa decisão. Outros ainda estão aguardando. Eu estou encerrando aqui. André, é possível abrir o microfone se alguma pergunta? É assim, é só a pessoa levantar a mão aqui. Se ela quiser fazer alguma pergunta, eu libero o microfone de quem quiser levantar a mão. Levantar a mão é só clicar no react ou pode mandar aqui nos comentários no chat. Se você tiver alguma dúvida, eu posso ler até em voz alta aqui pro Olivar. Beleza? Luciane, muito obrigado. Live perfeita, muito esclarecedora. Obrigado. Essa é a minha proposta, do meu projeto. Muito isso. Muito bom mesmo. Muito esclarecedor, ok. Eu vi aqui, foi compartilhado o link aqui, ok. Tá? Muito bom. Gente, olha, vocês podem me seguir nas redes sociais. Eu sempre estou aqui trazendo conteúdos para vocês. Eu estou aqui disponibilizando para vocês meu canal na rede social. Você no LinkedIn, você pode me acompanhar aqui no Instagram. O que você precisar. E você avalia se você realmente quer dar um salto na sua carreira profissional, realizar o seu sonho. Uma decisão sua. Eu estou aqui para apoiar você nessa decisão. Obrigado aqui. Muito obrigado. Maurício, eu quero. Valeu, Maurício. Muito bom. Parabéns, Maurício. É isso aí. Isso aí. Muito bom. Vou ver os comentários aqui. Acho que os negócios não vêm do início do mercado dentro. Perfeito. Tem tudo isso aqui. Muito bom. Excelente. Pessoal, muito obrigado a vocês. Você que esteve conectado aqui nessa noite. Você que dedicou do seu tempo. Eu sei que é desafiador, é cansativo. Mas tenho certeza que, a partir de agora, você vai começar a variar de uma forma diferente aquilo que você realmente busca para a sua carreira profissional. E seja você alguém que busca ingressar, ou alguém que já passou pela indústria e está buscando recolocação, é preciso você ter um reposicionamento para você enxergar onde você pode chegar nesse salto na sua vida profissional. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha êxito, que você tenha muito sucesso no que você se propõe e, acima de tudo, não desista dos seus sonhos. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Estou encerrando aqui dentro do tempo que foi confiado a mim. Valeu?